que o nosso tema do ano é o convite ao discipulado. E ser discípulo de Jesus significa não apenas receber informações sobre Jesus, receber instruções a respeito daquilo que ele ensinou, mas significa, sobretudo, tomar o ensino de Jesus sério, em seriedade nas nossas vidas, levá-lo a sério e adotá-lo como prática, como estilo de vida para todos nós. E o tema dos nossos últimos domingos tem sido aprendendo com Jesus. E antes de nós lermos o texto, os textos que servirão de base para a nossa meditação, nós queremos passar um pequeno vídeo sobre o que significa discipulado. Alguns de vocês já viram esse vídeo, mas ele é ilustrativo, mesmo que você tenha visto, refletir sobre o sentido do que significa seguir a Jesus. Vamos fazer a leitura bíblica de dois textos que servirão de base para a nossa meditação. Hoje nós vamos refletir, aprendendo de Jesus, vivendo ou viver a simplicidade. O primeiro texto se encontra em Lucas, capítulo 9, os versículos 57 a 62. Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62, nós lemos: Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. A segunda leitura encontra-se no Evangelho segundo São Mateus, os capítulos
6, capítulo 6, do versículo 19 a 21. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. É uma parte do Sermão do Monte. Disse Jesus: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aprendendo com Jesus sobre a simplicidade. Antes de tudo, nós sabemos que Jesus, antes de ensinar, antes de falar sobre simplicidade, Jesus viveu de maneira simples. O que significa isto? Que o Senhor Jesus viveu de maneira despojada. Ou seja, o foco de Jesus nunca foi acumular, possuir bens, nunca foi em acumular tesouros, mas relacionar-se com as pessoas. E nesse relacionamento com as pessoas, ele escolheu viver em simplicidade. Foi uma escolha. Porque alguém disse que, há algum tempo, quando se falava sobre a teologia da libertação, opção preferencial pelos pobres, essa era a temática da teologia da libertação. E alguém disse que há aqueles que fazem opção pelos pobres, outros fazem opção pela pobreza, mas tem uma terceira situação, é quando a pobreza faz opção por nós, né? Jesus, o caso de Jesus, ele escolheu viver pobre com simplicidade. Se bem que ser pobre não é necessariamente ser simples, nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas Jesus escolheu viver em simplicidade. O texto de 2 Coríntios 8, versículos 9, diz que ele, sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Ele fez essa escolha de viver de maneira despojada, com simplicidade entre nós. O estilo de vida de Jesus era simples. Ele trabalhou com a sua família. Provavelmente, esta é uma hipótese muito possível, que José, tendo morrido muito cedo, ele tenha que ter assumido a responsabilidade da direção da microempresa de José, a carpintaria de José, a marcenaria de José. E talvez ele tenha que ter assumido essa responsabilidade até o início do seu ministério. Mas durante o seu ministério, ele viveu de uma maneira muito simples, dependendo do apoio, dependendo do suporte, da ajuda das pessoas, de tal maneira que o estilo de vida de Jesus era simples. E quando ele foi crucificado, seus únicos bens eram as suas vestes, que foram lançadas à sorte pelos soldados. Nem a cruz era dele, a cruz era nossa. Tamanha era o estilo de vida simples que o Senhor Jesus viveu e ele transmitiu a todos nós. Mas Jesus não apenas viveu com simplicidade, ele ensinou sobre o estilo de vida simples. No Sermão do Monte, que nós lemos aqui, ele diz: não acumuleis para vós tesouro na terra. E ele também fala logo a seguir sobre os dois senhores, que nós não podemos servir a Deus nem a Mamon. Mamon é o Deus da riqueza. Não podemos servir a Deus e a Mamon, porque há de aborrecer um ao servir ao outro.
tal maneira que é inconciliável uma vida devotada a Deus e às riquezas. Foi isso que Jesus disse. No Sermão do Monte também Jesus nos ensinou que a ansiedade pelos bens materiais, por aquilo que nós necessitamos, que esta não era um procedimento do discípulo, do servo, da serva de Deus. Diz: não andeis ansiosos pelo que vocês têm que comer, beber, ou vestir. Basta cada dia o seu cuidado, o seu mal. Deus tem cuidado de vós. Deus cuida dos pássaros, Deus cuida da sua criação. E Deus provê o necessário. Ele diz: então não há necessidade de vocês ficarem ansiosos pelo comer, pelo beber, e muito menos pelo acúmulo de bens e de posses materiais. Porque necessariamente onde estiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. Isso é uma associação inevitável. As riquezas, os bens têm esse poder, essa atração, tem essa influência quase que invencível de dominar e de controlar os nossos corações, de tal maneira que o ser humano, com muita facilidade, ele coloca o seu coração, a sua esperança, seu projeto de vida naquilo que é bem, naquilo que é posse material. E por isso o Senhor Jesus nos advertiu: onde tiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. É interessante que o Salmo 127 faz uma referência indireta a isto. Ele diz que nós, não é o Senhor, não somos nós que edificamos, não somos nós que guardamos. É o Senhor que constrói e é o Senhor que guarda nossa casa, a nossa família, a nossa vida. Mas é interessante que o ser humano, ele passa a vida inteira construindo. E depois, quando ele constrói, ele gasta o resto da vida tentando guardar o que ele construiu. Ele despende uma enorme soma de energia para construir. E depois tem que gastar muita energia, muito tempo, atenção, dedicação para conservar o que ele construiu. Inevitavelmente, onde está o nosso tesouro, estará o nosso coração. Ele ainda, quando enviou os seus discípulos, os 70, a primeira missão, ele fez uma recomendação muito específica para que os discípulos não levassem ouro, nem prata, nem cobre, e fosse da maneira mais despojada, mais simples possível, porque o ouro e a prata tornariam inevitavelmente a caminhada mais lenta, mais pesada, mais difícil. De tal maneira que as posses, os bens materiais sempre representaram um embaraço para fazer a missão. Nós perdemos a liberdade, perdemos a flexibilidade, perdemos a disponibilidade, muitas vezes por causa dos nossos bens materiais. É importante nós observarmos o valor do ensino de Jesus. Por que Jesus ensinou sobre isto? Será que Jesus, ele é a favor que a gente passe necessidade? Será que Jesus é a favor que o ser humano passe por privações? Será que o Senhor Jesus é a favor que nós nos tornemos um peso para as pessoas, uma vez que nós escolhemos um estilo de vida simples, despojado? Necessariamente nós iríamos nos tornar um peso para a nossa família. Então alguém teria que nos sustentar, alguém teria que prover o nosso sustento, alguém teria que prover as nossas necessidades, e nós nos tornaríamos um peso? É óbvio que não, porque a Bíblia também ensina na carta aos Tessalonicenses que aquele que não quer trabalhar, é bom que não coma. A Bíblia ensina a prudência, o trabalho diligente. A Bíblia ensina que nós devemos agir com prudência,
E nós devemos viver do suor do nosso rosto e não do suor do rosto alheio. Diz, nós devemos viver do suor, do resultado do nosso trabalho. Diz, feliz serás, do trabalho das tuas mãos comerás e tudo te irá bem, diz o Salmo 128. Então, portanto, o ensino de Jesus sobre a simplicidade, ele não está ensinando a negligência, não está ensinando que nós devemos viver de maneira irresponsável, ele não está ensinando que nós devemos transferir responsabilidades, que nós devemos transferir aquilo que é nossa tarefa para que alguém faça por nós e que nós, supostamente, vivendo pela fé, possamos negligenciar o trabalho diligente, honesto e viver com o suor do nosso rosto. Não é isto que a Bíblia está ensinando. Mas quando Jesus ensina sobre a simplicidade, ele está colocando aqui esse projeto de equilíbrio. É uma proposta de equilíbrio em que nós trabalhando, lutando para prover as nossas necessidades e buscar o nosso sustento e viver de maneira responsável perante a nossa família, perante as pessoas que dependem de nós. Isso não se torne uma obsessão, isso não se torne de nós o grande e único projeto de vida. Não assuma o centro da nossa vida, o controle da nossa vida. Isso é diferente. Por isso que quando o Senhor Jesus ensinou sobre os bens materiais, exatamente para evitar que nós incorrêssemos num processo de ansiedade. É muito fácil, é muito tênue, é muito frágil esta linha, em que facilmente a gente, cuidando do nosso sustento, preocupado em prover o necessário para a nossa família, para o nosso sustento, em que vivendo de maneira prudente e diligente, facilmente nós cruzamos o outro lado da linha e nós incorremos em ansiedade. O ser humano nós facilmente somos tomados pela ansiedade. Nós facilmente entramos num processo ansioso. O que comer, o que fazer, o que comprar, como é que vai ser o dia de amanhã, onde vou residir, como é que vai ser a minha vida. E facilmente nós entramos nesse processo. E nesse processo só tem um remédio. É que o apóstolo Paulo nos ensinou. Não sejais ansiosos sobre coisa alguma. Antes, sobretudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas, as vossas petições, com ações de graças. O único remédio eficaz para você lidar com a ansiedade é você vencer a ansiedade. O primeiro remédio é a oração. Quando a ansiedade bate à porta do nosso coração, quando ela insiste em entrar, se alojar na nossa vida, o único antídoto eficaz, primeiro antídoto, é oração. É dizer para Deus que nós estamos ansiosos, é confessar ao Senhor que nós estamos ficando ansiosos, é que nós estamos preocupados, é que essa preocupação está tomando conta do nosso coração, e que essa preocupação está dirigindo a nossa vida. E que nós começamos a fazer planos e projetos e nós não aprendemos a descansar no cuidado e no projeto que Deus tem para nós. Mas quando Jesus falou também sobre ansiedade, é porque Jesus também tinha consciência, porque nós seres humanos, nós corremos o risco de facilmente incorrer naquilo que é muito próximo de nós, a cobiça e a avareza. A natureza humana corrompida, e todos nós trazemos conosco essa natureza que Deus está trabalhando, precisa trabalhar, e Deus ainda tem coisas para trabalhar em todos nós, na nossa vida, mas certamente a cobiça e a avareza são coisas que estão muito perto do nosso coração. Facilmente o nosso coração começa às vezes a se empolgar, o nosso coração às vezes começa a ser tomado, nosso coração às vezes começa a ser impregnado pelo desejo de possuir, de possuir, de possuir e de acumular. E às vezes nós olhamos algumas coisas e vem à nossa mente: por que eu não posso ter isso? Por que eu não posso possuir isso? Olhamos alguém que tem um carro, olhamos
às vezes, uma propriedade, olhamos uma casa e nós pensamos, eu gostaria de ter isto. Entre o desejo de ter, que pode ser saudável, e quando aquilo se transforma numa cobiça, e quando nós ficamos desejando que aquilo que pertence a outro seja nosso, nós começamos a adentrar um terreno perigoso na nossa vida. E é por isso mesmo que esta cobiça às vezes nos leva à avareza. É quando as pessoas colocam como prioridade na sua vida a acumulação, acumulação, acumulação. Existem formas distorcidas de acumulação. Eu conheci pessoas que às vezes acumulavam até, às vezes, objetos velhos, né? Ele estava andando pela rua, ele viu um prego, ele levava. Não, posso precisar desse prego. Ele viu um pedaço de madeira, ele levava aquele pedaço de madeira. A casa dele se transformou num depósito imenso, porque ele estava sempre querendo aquela preocupação de acumular, às vezes com coisas simples, às vezes com coisas, às vezes singelas, mas elas podem se transformar também o desejo, a avareza por acumular bens, e isso se torna uma obsessão na vida humana. Por isso que o Senhor Jesus está advertindo, para que a gente não ande ansioso, porque facilmente essa ansiedade que nos leva a entrar em ação, e às vezes esse tipo de ação é uma ação cheia, marcada pela cobiça, motivada pela cobiça ou pela avareza. O apóstolo Paulo, escrevendo carta a Timóteo, ele diz: Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Interessante que amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, para os que têm e para os que não têm, porque os que não têm às vezes também abre o seu coração, e o seu coração é tomado por um sentimento. Por causa do amor ao dinheiro, embora ele não tenha, mas o coração está tomado, porque há pobres que também são tomados por esse sentimento. Não é só a possibilidade de uma pessoa abastada ser tomada por esse sentimento, mas o pobre também. Ele diz que muitos, no afã de se tornarem ricos, eles atraíram sobre si muitas dores e sofrimentos, porque foram tomados pelo desejo de possuir, de acumular e de ter. Ele diz: este é um fim, esse é um estilo de vida destrutivo. Mas este alerta do Senhor Jesus, nos alertando a ansiedade, a avareza, a cobiça, é também uma ameaça à nossa liberdade, porque facilmente nós nos deixamos escravizar. Alguém disse que o dinheiro é um extraordinário servo, mas é um terrível senhor. Enquanto o dinheiro, os bens materiais nos servem, eles podem ser bênção, mas quando eles passam a ser o nosso Senhor, controlar a nossa vida, controlar as nossas decisões, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos relacionamentos, as nossas atitudes, os nossos desejos, quando os bens materiais controlam, eles se tornam um terrível senhor. Eles nos escravizam e ameaçam a nossa liberdade. Hoje nós nos deparamos com uma situação muito comum, que é o problema do consumismo. O problema é do consumismo. John Stott, um grande teólogo falecido há poucos anos, ele disse que duas coisas ameaçam terrivelmente o discípulo, para que ele não seja um discípulo de Jesus: o consumismo e o materialismo. A devoção pelas coisas materiais, o apego a coisas materiais, um projeto de vida em que só existe as coisas materiais no horizonte. É o que ele chamou de uma nova religião. Não apenas ele, mas outras pessoas chamaram a nova religião o consumismo. E essa nova religião tem as suas catedrais. Essas catedrais são lindas, cheias de luzes,
Às vezes funcionam quase que 24 horas, todos os dias. Muito limpas, iluminadas, extremamente atrativas. Os shopping centers são as verdadeiras catedrais dessa nova religião. E alguém disse que nessa nova religião existem alguns ritos. Quando você tem dinheiro, você está no céu. Se precisa entrar no cartão de crédito, no cheque, está no purgatório. E lá sem dinheiro é o inferno. E que nesta religião tem o ritual, que a Santa Ceia virou a pizza e o vinho a Coca-Cola. Esta religião que tomou conta do nosso tempo, não é a questão de ir, de frequentar, mas é de repente o que aquilo representa para nós, o lugar que aquilo assume na nossa vida, o lugar que aquilo ocupa no nosso projeto de vida, na nossa maneira de se relacionar. Que quando a gente é tomado por esse espírito, alguém disse que o consumismo é você comprar coisas que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar as pessoas que não se importam com você. E não é de fato isso? Que a gente compra um monte de coisas que às vezes, se você pensar bem, será que eu preciso disto? Será que eu posso viver sem isso? A gente não faz às vezes essa pergunta, será que realmente isso é indispensável? Porque às vezes a gente se mete no estilo de vida, e a gente atrai sobre nós sofrimento, preocupação, ansiedade, porque às vezes os nossos olhos estão voltados em adquirir, de comprar um monte de coisas. E que se você for pensar bem, analisar bem, será que a tua vida é pior, é ruim, se você vivesse sem aquilo? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer, porque nós somos bombardeados. Nós somos bombardeados, a propaganda quer nos... coisa do Mateus. Fazer-nos crer que nós precisamos daquilo, que nós necessitamos daquilo. E que se você não comprar aquilo, você é o mais infeliz dos seres humanos, dos pobres mortais. Que se você não comprar, e a sedução vem, compre agora e pague só o ano que vem, só daqui a 3 meses, tudo facilitado em 10, 12 vezes no cartão. O cartão facilita tudo. E a gente embarca nesta. Por isso, o desafio do ensino de Jesus para nós vivermos em simplicidade, aqui alguns princípios importantes que eu gostaria de deixar com os irmãos. Se nós queremos aprender com Jesus a viver em simplicidade, algumas coisas aqui são importantes. A primeira delas é que nós temos que discernir o que é desejo e o que é necessidade. A Bíblia diz: o vosso Pai Celestial sabe o que vos é necessário. Nós confundimos necessidade com desejo. Senhor, eu necessito de uma BMW. Minha necessidade, Senhor, é a minha necessidade. Nós achamos que as nossas necessidades, nossos desejos são iguais necessidade. É muito diferente. Senhor, eu estou necessitando de passar férias na Europa, Senhor. Se não for na Europa, não tem jeito. Só descanso se for em Paris. Alguém até brincou que o dinheiro não traz felicidade, mas é melhor ser infeliz em Paris. É uma forma de nos convencer que só determinadas coisas, só determinados padrões é que nos vão nos realizar, nos fazer feliz. Mas nós precisamos ter consciência. Deus conhece as nossas necessidades. E nós nos atrapalhamos com os nossos desejos.
com os nossos sonhos de consumo, e nós atraímos sobre nós dores e sofrimentos por conta desta pequena confusão, entre aspas, né? Segunda coisa que nós precisamos aprender para viver em simplicidade é que nós temos que aprender duas coisas na vida. Duas coisas que nós precisamos aprender, nós não nascemos sabendo. Aprender o que significa generosidade e aprender o que significa contentamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei passar necessidade como ter abundância. Viver a escassez como ter a fartura. Eu aprendi. Ou seja, isso é algo que a gente aprende. Você não nasce sabendo isso, porque a natureza humana, por essência, é egoísta. Nós queremos mais e mais e mais. A criança, desde a mais tenra infância, uma das primeiras palavras que a criança aprende é me dá. Porque a nossa natureza humana é egoísta, acumuladora. Nós queremos ter e ter e ter. E nós somos educados, nós somos instruídos assim. E passamos a nossa vida com esse projeto, e é preciso aprender, e o cristão tem que aprender a viver contente. O segredo do contentamento, eu aprendi a viver contente. Significa, aquele texto de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja ovelhas no curral, é como se dissesse, mesmo que às vezes eu abra a geladeira e lá dentro só encontro água. E às vezes tem fases na vida da gente, que a gente abre e só encontra pouco mais que água, e às vezes, né, só isso. Mas aprender a viver contente, abrir o guarda-roupa. E há uma crise às vezes quando você vai sair, abre o guarda-roupa e diz, meu Deus, eu não tenho roupa. Tem roupa para o ano inteiro, mas meu Deus, eu não tenho roupa. São duas crises. A primeira é achar que não tem roupa. A outra crise é não saber qual é a roupa que vai usar. Aliás, alguém até brincou, disse que as mulheres não se atrasam para se arrumar. Elas demoram para escolher a roupa. Não sei se é verdade, né? Mas depois vocês digam aí para mim se é verdade ou não. Mas são duas crises que o ser humano às vezes vive. Quer dizer, a crise de não ter e a crise às vezes de ter o excesso. E não sabe o que vai usar. Não sabe a qual a roupa que vai usar hoje, que tem tanta. Qual o sapato que vou usar que combina. Nós temos que aprender o segredo do contentamento. Viver contente. E dar graças a Deus por aquilo que Deus tem dado, por aquilo que está na tua mesa, por aquilo que Deus tem te proporcionado, por aquilo que Deus tem providenciado, e dar graças a Deus e louvar a Deus pela abundância do suprimento que Deus tem nos dado. É o segredo do contentamento, mas isso é algo que a gente não nasce sabendo, a gente exercita. A gente tem que aprender a dar graças a Deus e a viver contente. Paulo diz, eu aprendi a viver contente. Mas outra coisa que a gente precisa aprender também, que faz parte desse projeto de vida com simplicidade, é a prática da generosidade. Você aprender a ser generoso. Você aprender a repartir. Você aprender a passar adiante aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Lutero costumava dizer que Deus nos deu as mãos e os dedos para que as riquezas que caiam porventura em nossas mãos, elas não fiquem presas, mas elas escorram por dentre os nossos dedos. A prática da generosidade, aprender a discernir pessoas que estão perto de você, que às vezes estão precisando de coisas pequenas, de coisas simples, mas que você tem e que você pode ajudar.
que você pode contribuir. Eu já fui muito abençoado por pessoas assim. Pessoas que tinham esse espírito de generosidade. E no momento certo, na hora que a gente mais precisava, que ninguém sabia. Porque é uma coisa muito importante também, irmãos. A gente não faz propaganda das nossas necessidades. As tuas necessidades você fala com Deus. Você diz para o Senhor. Você diz para Ele. Você conversa com Ele. E Deus bondosamente levanta pessoas para te abençoar num determinado momento da sua vida que você esteja precisando, necessitando de alguma ajuda. Mas nós precisamos exercitar a prática da generosidade. Richard Foster, um escritor que eu aprecio muito, escreveu um livro, vários livros, os irmãos conhecem, Celebração da Disciplina, Dinheiro, Sexo e Poder. Também sobre a simplicidade, tem um livro dele escrito sobre este assunto. Ele diz que uma das formas de nós exorcizarmos o poder demoníaco, ele fala de poder demoníaco dos bens materiais, é quando nós aprendemos a ser generosos. É uma forma de você anular o poder espiritual demoníaco dos bens materiais, é quando nós aprendemos a repartir. Irmãos, eu tenho aprendido que às vezes as pessoas mais generosas são as pessoas mais simples. Eu já tenho visto pessoas abastadas generosas, mas eu tenho visto muita gente humilde e generosa. Generosidade não é uma questão se você tem ou não tem, é uma atitude do coração. Eu era pastor numa cidade do interior do Paraná e houve uma enchente, eu não me recordo onde foi aquela enchente, e a cidade se mobilizou para levantar recursos materiais, donativos, roupas, alimentos para aquela população afetada. E a cidade foi dividida, a igreja católica ficou com uma área, a nossa igreja ficou com outra área, a igreja batista com outra área, a igreja presbiteriana com outra área, as diversas igrejas nos reunimos e dizem, olha, vocês arrecadam nesse bairro, nós arrecadamos nesse bairro. E nós fomos arrecadar num bairro relativamente de gente humilde e simples, de casas populares. E é interessante, foi muito forte aquela experiência, porque nós saímos com os jovens da nossa igreja, de porta em porta, se apresentando e dizendo, estamos arrecadando a campanha para os flagelados daquela enchente. As casas mais humildes, os lares mais simples eram os lares que mais traziam coisas, gêneros alimentícios. As casas mais abastadas, as pessoas traziam um pedaço de sabão, um rolo de papel higiênico. E olha lá, quantas vezes nos recebiam. Generosidade é a coisa que a gente aprende. Nós precisamos aprender a ser generosos. Há sempre uma oportunidade de praticar a generosidade. Mas é uma terceira coisa que eu gostaria de dizer aos irmãos, para nós vivermos em simplicidade, aprendendo com Jesus, é que a vida é um intervalo entre duas nudezes. Você nasce nu e vai para o cemitério com a roupa do corpo. E olha lá. E a vida é um espaço entre essas duas nudezes. Na expressão, o cearense é muito brincalhão, nós moramos lá há muito tempo. E eu vi atrás de um carro, eu já citei isso aqui para os irmãos, um adesivo atrás de um carro dizendo assim: eu nasci pelado, sem dente e careca, o que vier é lucro. É a forma cearense de interpretar isto aqui. Nada trouxemos para este mundo, Paulo dizendo a Timóteo, nada dele levaremos, com exceção das consequências do nosso estilo de vida. Nada trouxemos e nada podemos levar. Então, nós temos que viver esse intervalo, esse período que Deus nos deu, sobretudo desprendido,
de maneira responsável, é claro, mas desprendida e de maneira generosa. Há sempre alguém que você pode abençoar, que você pode oferecer, não apenas bens materiais, mas também o seu tempo, a sua atenção, o seu amor, a sua dedicação. Você pode oferecer ao Senhor, e você pode praticar isto, aproveitando esse tempo que Deus tem nos dado. Jesus nos chamou para vivermos de uma maneira simples. A gente complica as coisas, a gente embola o meio de campo, como se diz, quando a gente se mete em muitos projetos que às vezes não tem a direção e a orientação de Deus. Ele diz: aprendei de mim. Que possamos estar aprendendo do Senhor Jesus nesse aspecto da sua vida. Amém.